Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Bom demais poder estar aqui novamente. Hoje Atos capítulo 6, parte 3, episódio de número 800, 10ª temporada. Estamos vendo o livro de Atos capítulo por capítulo. Vamos fazer a explanação de uma parte deste texto. Sobre o tema Testemunhos Convincentes sobre a Força da Fé, Atos 6:7. Vamos fazer a explanação e convido a você que leia o texto bíblico. Leia esta passagem do capítulo 6, vem para cá, convida mais gente, escute em temor, em oração, com senso crítico, refletindo, meditando e aplicando o conhecimento da palavra de Deus, porque isso é transformador para as nossas vidas, tá bom? Tem sido uma jornada excepcionalmente transformadora para mim e para muitos daqueles que têm nos ouvido, nos acompanhado aqui. Nós temos gente de vários lugares. Esse trabalho está disponível em todos os distribuidores de podcasts, no YouTube, no Amazon Music, na Apple Podcasts, no Spotify. Você encontra esse trabalho de forma gratuita, a um toque no seu celular. A nossa intenção aqui é a expansão do reino de Deus, propagação da palavra, o aumento da fé que vem pelo ouvir. Você não escuta falar muito sobre mim, porque a intenção aqui é falar mesmo da palavra de Deus. A gente traz uma bagagem de mais de 30 anos de aprendizado e ensino da palavra de Deus. A gente se debruça sobre muitos outros comentaristas para trazer para você o que há de melhor disponível na World Wide Wide em um comentário bíblico em áudio. Chega de introdução, vamos lá? Seguindo avante, firmes e constantes. A obediência de uma grande companhia de sacerdotes à fé era, sem dúvida, na natureza das coisas, um testemunho imponente da força dessa fé. Quando essa fé ela realizou seu ataque bem-sucedido às fileiras cerradas de tal grupo, os persuadiu a abandonar armas tão peculiarmente suas e que lhes foram queridas por um apego quase inveterado. Uma grande vitória foi conquistada. A glória e especialmente a imponência da vitória serão frequentemente proporcionadas da maneira mais direta. Não apenas a força, mas a própria natureza das forças opostas. Entenda, a menção especial aqui é feita ao triunfo do evangelho sobre essa grande companhia de sacerdotes. Leia lá. Não sem razão. Além das causas usuais da inimizade do coração humano à fé de Jesus Cristo, observe, portanto, que a obediência à fé daqueles aqui mencionados foi um triunfo sobre o difícil inimigo que se chama preconceito. É muito claro que, para além de qualquer forma de preconceito de classe, o próprio preconceito puro e simples estava na raiz de uma grande preponderância da inimizade demonstrada a Cristo e a sua fé. Por parte de todos aqueles que presumiam conhecimento ou posição superior. Apoiados em si mesmos, não tinham apreço por nada que tendesse a perturbar a sua opinião sobre si mesmos. E isso gerou mais preconceito em relação a Cristo e a sua verdade do que qualquer outra coisa. A presunção de conhecimento, de bondade, de superioridade era o elemento inato do sacerdote nos dias de Cristo e dos seus apóstolos. Contra presunções deste tipo, qualquer pessoa ou qualquer coisa que ousasse autoafirmar ousava, ao mesmo tempo, o encontro imediato com o preconceito mais racional.
Veja, um triunfo sobre o inimigo invejoso do profissionalismo ocorreu aqui. Tanto a simplicidade da vida quanto da doutrina de Cristo pecariam, do ponto de vista de um sacerdote, contra a sua própria fé no profissionalismo. A linguagem inequívoca de Cristo, em referência a derrubado, a substituição de uma ordem de oficiais religiosos, formas, cerimônias e sacrifícios, claramente ia contra o que acreditavam. O amor pelo ofício sacerdotal era um dos sentimentos mais devotos do verdadeiro sacerdote. Como o ofício pertencia a uma classe designada na Constituição do povo judeu, não podemos dizer que a preferência individual ou a inclinação da disposição decidiam quem deveria exercê-lo. Embora nenhuma predileção constitucional do judeu determinasse a escolha do judeu pela profissão eclesiástica, isso talvez torne mais distintamente visível o efeito do ofício sobre ele e seu caráter. Pois havia esse efeito na época de nosso Salvador, quando um sacerdote fervoroso e devoto era a exceção. O amor, a simplicidade e a devoção do verdadeiro sacerdote eram de fato preciosos naqueles dias. E é certo que por essa razão que os principais sacerdotes e os anciãos lideraram a oposição a Jesus e criaram, em grande parte, a constituíram completamente. As mesmas atitudes que eles sustentavam em relação aos apóstolos agora, dia após dia. Duas coisas basicamente explicam por que isso acontece aqui. Havia uma manipulação confiante e familiar de realidades invisíveis, e esta é uma delas. O temperamento convencional, ele se pronunciará dogmaticamente sobre as coisas que exigem um toque mais reverente, por serem invisíveis e, portanto, em grande parte, desconhecidas. Seu orgulho é intrometer-se nesse domínio mais sagrado, o domínio da vida mais íntima dos outros. Poderia ter sido dito que ele que se precipita onde os anjos temeriam pisar. E para um desafio ousado como este, ninguém que tenha observado os fenômenos da natureza moral do homem pode, por um momento, duvidar. Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Foi uma pergunta que de fato saiu dos lábios de um fariseu, João 7,48. Mas apesar de tudo, foi o revelador involuntário dos fatos mais tristes e certos, profundamente arraigados na natureza moral dele mesmo e de seus associados mais intimamente relacionados, os sacerdotes. Eles se equivaliam à confissão da autodestruição, a autodestruição que adivinha da presunção profana em relação ao céu e da arrogância em relação à vida espiritual de seus semelhantes, pois isto consistia em preconceitos arraigados. Injetar vida em um ritmo saudável nos corações de tais homens sempre esteve além dos recursos humanos. Eles se mostraram desesperançosos diante dos desesperançosos. E o desespero era a expressão mais familiar de seus rostos. Somente o toque soberano pode alcançar seus casos. Grande então foi a vitória da fé nesta ocasião, pois eles eram sacerdotes e eram um grande número de sacerdotes que creram. Isso diz o texto. A força de Jesus, ela prevalece às vezes sobre toda pior forma e todo pior grau de mal na natureza humana. Porque isto nem sempre acontece, é uma questão para a qual o homem não sabe a resposta, ou pelo menos não a explicação da resposta. Mas essa força, ela prevaleceu agora e proporcionou um grande dia e uma grande alegria. A maior de todas, porém, foi a misericórdia que não passou rapidamente, mas agora pousava com o dom da salvação para este grupo tão improvável.
que seja a luz da esperança e o encorajamento do esforço para aqueles que trabalham em meio ao material mais escuro, mais inexpressivo e mais duro. Não menos deve este toque da história alertar, com a mais sinistra sugestão, todos aqueles cujo preconceito inato, cuja profissão solene, cuja série de deveres assumidos por si mesmos incumbe da mais terrível responsabilidade, não apenas em relação aos outros, mas principalmente, primeiramente, a si mesmos. Em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15, nós voltamos a refletir sobre a sábia decisão de nomear 7 diáconos para servir as mesas e assim liberar os apóstolos para a oração e a pregação. Como outras boas causas, teve resultados que foram além do seu objetivo original. Levou à formação de um corpo de homens muito úteis, que serviram a Cristo e a sua igreja em outras coisas, além de meras mesas ou temporalidades. Trouxe Estevão, e quem poderá dizer o quanto isso teve a ver com a conversão de Saulo, e portanto com a evangelização e o esclarecimento de todo o mundo daquela época. Nós aprendemos no versículo 8 e 9 desse capítulo 6 que o cumprimento fiel do dever inferior levará a um dever superior. Estevão, tendo se saído bem como diácono, demonstrado capacidade de oratória e argumentação, foi encorajado a visitar as sinagogas e ali disputar em nome da verdade cristã. E não apenas isso, mas Deus o honrou como canal de seu poder divino de cura e ele realizou grandes prodígios e sinais entre o povo. É sempre sábio começar no nível mais baixo da escala, ou próximo a este nível. Fazer bem a coisa mais simples e em seguida ascender a que está imediatamente acima dela. É bom, no serviço cristão, como nas vocações seculares e nos assuntos de Estado, percorrer os vários níveis até que o mais elevado seja alcançado. O trabalho fiel em uma esfera mais humilde servirá para um serviço útil e honroso em uma esfera superior. Isso é verdade em relação à nossa vida na terra e sem dúvida será verdade em relação à vida que está por vir. Mateus 13:12, Lucas capítulo 16:10, o versículo 8 diz que Estevão era cheio de graça e poder. Cheio de poder com os homens, porque cheio da graça de Deus. Dos recursos divinos desceram influências celestiais à sua alma, iluminação, santidade, zelo, e ele era forte para instruir, convencer e persuadir os outros à fé pelo poder do Espírito de Deus. Permaneceremos infrutíferos como obreiros de Cristo, por maiores que sejam nossos dons naturais, a menos que tenhamos graça do alto para penetrar, possuir nossa alma e sejamos dotados de todo poder pelo seu Espírito no homem interior. Estevão debateu com os judeus helenísticos nas sinagogas, versículo 9. E com tanta eficácia ele fez isso que eles não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. A declaração da doutrina cristã e a aplicação da verdade cristã podem ter um lugar mais alto em utilidade do que a defesa da teologia cristã, mas essa última tem seu lugar no campo do serviço sagrado. E aqueles que trabalham em outros lugares não devem menosprezá-la ou criticá-la. Tudo tem seu tempo, sua vez, seu lugar. O versículo 11 ao 14 nos apresenta que esses homens que estavam errados, em vez de serem esclarecidos e beneficiados pela exposição contundente de Estevão, foram induzidos à loucura e ao pecado. Contrataram outros para darem testemunho que era virtualmente, se não literalmente, falso. E fizeram o possível para provocar a morte violenta do homem que buscava conduzi-los ao reino da verdade e da vida. Quando os homens não estão apenas errados em teoria, mas também maus de coração,
interessados em sustentar o que é falso. Qualquer esforço para esclarecê-los frequentemente atiçará a chama de sua loucura e despertará ao máximo a perversidade que há em suas almas. Versículo 15. Nós podemos continuar a discutir se o rosto angelical de Estevão era um esplendor natural ou sobrenatural. Pouco importa, mas é importante saber que as graças cristãs superiores escreverão seu sinal em nosso semblante. Assim como o pecado deixa seus rastros tristes e vergonhosos na estrutura, a pureza, a fé, o amor e a devoção farão o rosto brilhar com a luz celestial. Esta é a obra e o testemunho de Estevão nesse capítulo 6, do versículo 11, do versículo 8 ao 15. Ele é descrito como cheio de graça e poder. Nós podemos sentir, em vez de definir, a força dessas palavras. Graça é primeiramente o favor de Deus, sentido na alma do homem, depois manifestado em todo o seu ser, em todo o seu comportamento, no tom da sua voz, da sua conversa, do seu estilo de vida. O efeito é como a causa, o recipiente do favor divino causa uma impressão profundamente favorável nos outros. Poder, por sua vez, é a vontade divina se fazendo sentir no homem como sua vontade, e o efeito é poderoso sobre os outros. E assim Estevão era, um homem considerado espiritualmente original. Reflita comigo, meus queridos. Que força é essa que quebra o preconceito mais inveterado e transforma corações endurecidos, senão a do Cristo ressuscitado? Se Deus pode derrubar o orgulho dos sacerdotes, encher Estevão de graça e poder, o que ele não pode fazer hoje, por meio de seus servos fiéis? Muitas coisas. Vamos crer nisso, buscar isso. Vem orar comigo agora, para a gente encerrar mais um episódio. Busca um local calmo e tranquilo e deixa Deus agir na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a voz e você atender a voz, ele entra e ele faz coisas tremendas. Oh, Jesus lindo, Senhor amado, a tua graça é capaz de nos fazer obedientes à fé e nos desviar dos caminhos que entristecem o teu espírito e te desagradam. A tua graça pode nos fazer corajosos no serviço do teu reino, no serviço ao próximo. A gente pode resplandecer e brilhar não somente os rostos, mas as obras, as atitudes, as palavras serão como luzes resplandecentes para aqueles que olham e observam o comportamento, a conversa, o tom, a ação. Que nossas ações e palavras brilhem, que o mundo veja em nós o teu poder transformador e o teu nome seja glorificado por isso. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém. Volta no próximo episódio, que a gente vai concluir o capítulo 6, tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.